Frequência. VQV Brasil. Frequência VQV Brasil, bitches. Bom dia, grupo. Tudo bem, pessoal? Nessa ideia de pensar o que é popular, o que é do povo, eu comecei a pensar o que é nosso, né? O que a gente, como a gente se reconhece, como a gente se reconhece como parte de alguma coisa, como a gente se reconhece culturalmente, como a gente se expressa de forma genuína, não, né? O que a gente expressa sem que a gente tenha que falar nada, né? Como alguém pode reconhecer, sei lá, de onde a gente é, sem que a gente tenha nem que... sem que a gente nem abra a boca, sabe? E aí eu fiquei pensando... nisso tudo, assim, pensando como é a minha voz, como as minhas palavras, o meu jeito de falar, falam sobre o lugar de onde eu sou, sobre como eu me identifico como um todo. E aí não só a minha voz, mas no sentido de uma nossa voz, as nossas palavras, o nosso jeito de falar, pensando um pouco como eu me vejo, como as pessoas me veem, como elas me interpretam. Joguei aí, vamos refletir, vamos construir juntos, né? Construindo junto, a gente vai dialogando, eu penso em alguma coisa, quem quiser pensar completa, e aí vamos nessa. E aí, para complementar tudo isso, eu escrevi um um poema. E vou compartilhar com vocês aí para ser um auxílio, uma provocação nesse start da nossa conversa. Um dia alguém veio e traçou um risco que chamaram de país. Outro dia vieram outros alguéms e riscaram um traço que chamaram de estado. Outros dividiram tudo em linhas de cidades. Outras linhas, tantas, bairro. Meu bairro, minha quebrada, minha comunidade. Quando eu nasci, no ventre de minha mãe, ela desenhou o meu contorno. As linhas dos homens estão sempre cruzando com as linhas da minha mãe. Linhas de dentro, linhas de fora. Que dança isso dá? Que mudança isso dá? Eu tava aqui pensando, reouvindo esse áudio, e eu tava pensando como quando a gente chega em algum grupo ou algum espaço onde as pessoas querem conhecer mais da gente, debater alguns assuntos, muitas vezes uma das primeiras perguntas que chega é quem nós somos. Eu acho sempre essa pergunta muito difícil de responder, porque eu não sinto que nós somos, eu sinto que nós estamos. Então, a maneira como a Amanda colocou, eu acho que foi mais... não sei que palavra colocar. Tipo, meio que mais realista, sabe? Mais condizente com a realidade. Apesar de que eu não vou saber como responder por enquanto, mas eu fiquei pensando um pouco nisso. E eu queria dizer que eu gostei muito do poema da Lídia, eu até favoritei aqui pra deixar guardadinho. E é isso, acho que vou pensar mais um pouco nessa questão e trago novas reflexões. Eu fiquei pensando muito no o que é popular, né? O que é popular. E o popular, pra mim, é aquilo que é de grande conhecimento do povo. E que automaticamente é do povo. Então, são suas histórias, seus costumes, suas crenças, suas tradições, sua arte, seus gestos, suas gírias. Enfim, são coisas que pertencem ao povo, né? E varia muito. É muito diverso, né? Essas coisas. Porque depende muito da região para região. Eu nasci em São Paulo, mas eu tive muita influência nordestina em casa. Então, eu cresci escutando muitas histórias e vendo as diferenças, né? Na minha família, a gente tem a tradição de pedir a bênção. Aqui em São Paulo, principalmente pessoas assim da minha idade, eu não vejo como algo muito de costume, né, das pessoas. Agora, quando eu vou para Pernambuco, lá já é algo muito popular entre as pessoas, o pedir a bênção, né?
Então, a cultura, né, popular, ela não se perde. Você pode sair da sua região que ela continua presente em você. É claro que com o tempo, essa nova cultura, né, desse novo lugar que você foi, ela começa a se instalar em você. E aí vira uma mistura, mas você não perde a conexão com o que fez, com o que construiu você, né? Você não perde a conexão com as suas raízes. Eu acho que pensar o popular está um pouco além de pensar uma ideia de nacionalidade ou de cidades em comum. O popular seria algo que está presente no nosso dia a dia, algo que é material, algo que a gente vivencia. E a ideia de nacionalidade ou de um grupo comum, ela é muito mais abstrata e foi criada por nós, ao contrário do nosso cotidiano que foi adaptado e é moldado todos os dias e faz parte do que é popular de cada um, dentro das suas casas e na rua, e vai se alterando. O popular é uma coisa viva, uma coisa que se movimenta todos os dias com a gente. Eu penso que o popular existe na troca que a gente tem com o outro, na conversa, na comunicação, na fofoca e em tudo que a gente expressa sobre algo específico, porque a cultura ela é muito singular, sim, de cada região. A arte ela é muito singular de cada região. Ela é a visão da vida das pessoas que vivem num lugar X, entende? Que é construído a pensar de uma maneira X, que tem um clima X, que tem uma linguagem X. Mas mesmo assim a discussão sobre os assuntos que envolvem praticamente tudo tá ali. A conversa tá ali, a comunicação tá ali. Então eu acho que o poder se expressar é o popular, entende? E eu acho que não tem nada mais popular do que a troca de ideias, ou do que uma discussão, ou do que uma fofoca que a gente faz com o vizinho. O popular tá na comunicação que a gente tem com o outro, na minha visão. Então, demorei pra responder tudo, porque tava um pouquinho ocupada, mas também porque minha cabeça tinha pipocado e, assim, foi difícil pra eu organizar alguma coisa, porque tava pensando muita coisa e, ao mesmo tempo, coisa nenhuma. Mas, reouvindo o poema da Lígia, eu pensei, tipo, nas linhas, nos traços que se tornaram países, estados, ruas, até ruas, né? E aí no poema ela fala da minha quebrada. E que... O que caracteriza isso, sabe? De como essas linhas que formam cidades, de repente bairros, de repente rua, como, tipo assim, isso forma a minha quebrada, sabe? Uma coisa que a gente chama de nós. Se são só linhas, sabe? E eu pensei que o que caracteriza esses lugares é o que é popular. Porque já foi falado em outros áudios que o popular é algo do povo, certo? Então é algo que o povo cria e acaba se tornando de todo mundo, assim. E são coisas que caracterizam esses lugares, assim, pra mim. Eu acho que jogando aqui, sabe? Não sei se eu tô me fazendo entender bem. E eu acho que o áudio tá ficando grande. Mas, por exemplo, aí eu pensei num exemplo aqui da minha rua mesmo. Que minha rua, ela é conhecida no bairro, sim. A característica dela no meu bairro é, sei lá, a festa junina. Que faziam aqui todo ano. E que tinha, tipo, as dancinhas das crianças. E tinha comida, tinha, tipo, uma mesa comunitária com que o pessoal... traz a comida. Cada casa da rua faz uma comida, prepara um doce, alguma coisa e coloca na mesa comunitária aqui. E é algo que o povo da rua criou e se tornou popular da rua. E vem gente de outras ruas aqui do meu bairro pra comer. Então, sei lá, pensando nisso, no que é popular, e o pessoal também falou que que é popular em outros estados e tal,
Eu pensei, tipo, aqui perto mesmo, assim, não... Nem pensando numa coisa maior, assim, pensando na minha rua mesmo, que tem uma tradição popular aqui. Não sei. Lógico, ficou grande, desculpa. Eu gosto muito de pensar na definição de cultura, né? Que é tudo aquilo que é criado pelo ser humano, assim, e que não é material, né? Não é palpável. E adicionando a palavra popular, né? Denota uma origem do povo. Então é tudo aquilo que o povo produz, né? Que o povo cria. Toda a arte, toda a manifestação. Então, podemos pensar aí no hip hop, nas suas linguagens, né? Na cultura sound system e nas culturas populares tradicionais. Tem várias outras que eu não vou saber citar aqui, mas as que me vêm à mente de primeiro, assim, são essas. E eu me sinto mais confortável para falar sobre a cultura popular, porque eu, como sou brincante, né, há um tempinho, eu tenho alguma vivência, assim, nesse mundo. E pra mim, assim, o que eu aprendi nesses anos de cultura popular e continuo aprendendo, né? Vou morrer e não vou ter aprendido tudo, assim. Que é um universo mesmo de sabedoria, né? Que a gente acho que não consegue nem alcançar, assim, em vida. Pra mim, a cultura popular, ela vem muito no sentido de subverter ao sistema, sabe? O sistema, ele impõe que a gente esteja o tempo todo produzindo, né? Sendo produtivo, assim. Trabalhando, estudando, fazendo algo que gere lucro, né? E faça a máquina girar. Então, quando a gente vai, por exemplo, uma manifestação popular, né, que eu participo, é o maracatu, e quando a gente tá lá fazendo um cortejo na rua de maracatu, a gente tá sendo uma afronta direta ao sistema, né, a esse sistema que é corrupto, né, que é tão distante do povo, porque a gente tá ali se propondo a tá fazendo a cultura com o povo, né, sendo nós também esse caldo grosso. Então é do povo pro povo, né? Então a gente bate de frente com uma cultura massificada, né? Com a indústria cultural. Então ela é muito subversiva pra mim, a cultura popular, em todas as suas manifestações, né? Todas as linguagens, não só as manifestações tradicionais, que é onde eu tenho mais vivência, assim. E manifestações populares aqui eu digo assim, gente, festejos, né? Brinquedos imateriais, que a gente chama o maracatu, por exemplo, como um brinquedo, o coco de roda como um brinquedo, porque são momentos de brincadeira, sim, né, com certeza, poder ser aquilo que a gente quer ser de fato, colocar o corpo na rua, assim, e se deixar brincar, sendo esse brinquedo também algo extremamente necessário para nossa vida enquanto seres sociais que somos, né, e a gente para de brincar quando cresce. Então, o brincar também é uma subversão, né? A cultura popular é, antes de tudo, pra mim, assim, além da brincadeira, que é essencial, ela é também política, né? Ela também atua no sistema econômico, ela é capaz de mexer nas estruturas do sistema econômico, porque se a gente se fortalece, se a gente conhece as nossas origens, né? As nossas raízes, por exemplo, das culturas populares, muitas são de origem afro-indígenas, né? Então, quando a gente vai se aproximando dessas origens e se afastando da cultura norte-americana, né, por exemplo, a gente vai tendo mais consciência, né, de quem a gente é, de onde a gente veio e estando mais apto a negar essa situação de humilhação, assim, que o sistema nos impõe. Então, para mim, o brincar, hoje em dia, é uma manifestação política, extremamente política, sabe? Acho que é isso que eu penso basicamente sobre a cultura popular. Resistência completa. Resistência desde que os primeiros maracatus surgiram lá em 1800, sabe? Em plena escravidão. Aqui tá falando o Heraldo. Fiquei pensando aqui, ouvindo todos os relatos, as opiniões, as ideias que foram rolando, essa troca de ideias sobre o popular. Aí eu fiquei pensando o que é cultura e o que é popular.
e o que é povo e o que é imaginário. Aí são colocadas várias coisas para a gente poder pensar um pouco o que é cultura erudita. Ora, se todo mundo, por exemplo, eu falo, um amigo meu francês e me diz assim, ele morou aqui no Brasil, ele fala, o povo brasileiro tem uma maneira de existir alegre, feliz e malemolente. Quando eu falo sobre a cultura francesa, que é a cultura dele, eu enxergo as questões que são populares, mas a gente, como tendência, enxerga os europeus como cultura erudita. Porque eles são europeus. Eles colonizaram o Brasil e vários países mundo afora. William Shakespeare, para a gente, talvez seja erudito. Para os ingleses, ele é popular. Qualquer criança conhece ou vai conhecendo logo na infância as obras de William Shakespeare. Mas o William Shakespeare escrevia espetáculos para o povo. Então é muito interessante de pensar de coisas que são eruditas e ficam populares e coisas que são populares e ficam eruditas. E ouvindo o áudio do Heraldo, onde ele fala sobre o que pode ser arte erudita aqui no Brasil, pode ser arte popular lá na Europa, me levou a pensar o que é arte e o que é cultura. Por exemplo, a cultura, ela é o que leva as pessoas a produzirem arte em um determinado espaço, ou a arte é o que constrói as culturas dentro do espaço. E essa junção que vão formando a cultura popular. Entende? Mas eu queria mais entender a linha que separa a arte da cultura. Ou se ambos são o mesmo e vão se moldando e crescendo juntos e mudando. Entende? Eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, até onde a arte, até onde a cultura, ou se ambos são os mesmos, ou o que vocês pensam sobre isso? E sobre esse lance que o Gabriel falou sobre arte e cultura e tal, é uma brisa muito boa, assim, de se pensar, porque eu acho que os dois andam juntos. Eu não sei o que pode ter vindo primeiro, ou se uma coisa construiu a outra. Eu acho que a arte e a cultura, elas andam junto e se mudam, vão se modificando e se atualizando, né? Juntas também. Eu não sei dizer assim. Talvez a arte seja uma representação mais sólida da cultura, ou talvez ao contrário. Eu acho que talvez a arte seja uma expressão da cultura. A cultura é uma coisa mais abstrata e a arte, ela meio que pega uma parte da cultura e transforma numa coisa um pouco mais sólida, uma coisa que a gente pode ver, sabe? Existe a cultura e existe a cultura que é diversa, e a arte pega uma parte dessa cultura e transforma em algo que as pessoas veem. Ou não também, não sei. Eu também acho que a cultura é algo que está mais presente no nosso imaginário, e a arte seria uma representação dela que a gente consiga perceber com os nossos sentidos. Visão, olfato, paladar, o tato, e que a cultura seria uma junção disso tudo na nossa memória. Uma construção de artes diretas ou indiretas, uma arte de uma boa fala, assim como uma peça incrível de teatro, ou uma música, coisas
bem elaboradas ou coisas espontâneas que vão se acumulando no nosso imaginário e acabam formando a cultura que a gente vive e as outras culturas que a gente conhece e tem contato. Tô achando bacana aí as coisas que estão vindo, que elas vão se completando, né? As pessoas falaram várias coisas aí, desde o começo da conversa, para a gente entender como é complexo. São coisas que são defendidas em mestrados, em teses, doutorados, não só aqui como fora no Brasil, mas a gente pensar também, quando a gente pega os nossos povos originários, que são os indígenas ou a diáspora africana, esses povos olham de maneira diferente que a gente ocidental, ou a gente com um olhar colonizado olha para o que é cultura, o que é popular. Para eles não ter essa separação de arte, cultura, é uma coisa só. Teve gente que falou dos sentidos aí. A comida, a culinária é cultural. As religiões são culturais. As manifestações que a gente chama de artísticas, para muitos povos, são manifestações de um povo que dança, que canta, que faz festa e ao mesmo tempo está comendo, porque também tem arte na comida. A arte está em todos os lugares. A cultura está em todos os lugares. Essa sedimentação que a gente vive no nosso meio hoje, ela não está nos nossos povos originários. Elas não estão nos nossos povos ancestrais africanos. Isso é uma invenção do homem branco. É legal a gente pensar esse lado aí também. Estamos falando de cultura, né? Então a gente já fala de contracultura hegemônica. Tem bastante coisa aí pra gente trocar ideia. E a gente vai encerrando esse episódio, mas continuem seguindo a nossa programação. Na semana que vem a gente lança o terceiro e último episódio dessa série, com essas pessoas maravilhosas conversando com a gente sobre cultura popular, teatro, adolescência, estar no mundo. Segue a gente também nas nossas redes. O Frequência VQV Brasil está no Spotify, no YouTube. E tem também a nossa revista Inquieta, do VQV Brasil, sobre teatro, adolescência e pedagogias teatrais. Com publicações lindas, a gente já está na 2ª edição. No vqvbrasil.com você encontra tudo isso. Valeu, gente! Beijo!